Fala pessoas! Tudo bom com vocês? Estou aqui de volta em mais um vídeo. Perdão aí pela demora, né? Mas essa correria, mas a gente tenta sempre fazer o melhor. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que o conteúdo possa estar ajudando vocês, auxiliando, dando um direcionamento. Na verdade, a gente dá o primeiro passo e o que vai fazer a gente permanecer com o nosso propósito é a nossa consistência em estar fazendo ali e repetir aquilo até que possa dar certo, né? E hoje a gente vai continuar na inteligência emocional, porque a gente vai falar sobre crenças. Nós falamos aí na inteligência emocional a respeito do pensamento, a qualidade daquilo que a gente pensa. E a gente sabe que a crença, ela é padronizada assim. Você tem um pensamento, esse pensamento te leva a um sentimento, esse sentimento te leva a um comportamento e esse comportamento estabelece ali uma crença na sua vida. Seja ela uma crença boa, seja ela uma crença ruim. E o que seria a crença? É a ação de você crer, acreditar numa verdade, numa possibilidade ou numa mentira. O acreditar, como que você vai recepcionar o que é te falado, é o que vai definir a sua vida por um todo. Então a crença, ela é um estado mental. Por que ela é um estado mental? Porque tudo que é nos falado de 0 a 12 anos de idade vai para o nosso inconsciente, vai para o nosso hemisfério direito, que é onde ficam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos padrões de crença. Então, pode ser que foi contado para você uma verdade sobre você, ou pode ser que foi contado para você uma mentira, e aquilo ali se tornou o quê? Se tornou um padrão para você. Aí você padronizou, ficou ali no seu cérebro, só que o que a gente precisa entender é que muitos problemas relacionados na vida adulta, quando a gente chega na vida adulta, é reflexo das coisas passadas. Reflexo de que seria? Reflexo da forma como que nós fomos criados, o ambiente aonde nós somos ali, passamos ali a nossa criação, nosso ambiente escolar, que é o que o professor, que o colega falou a respeito de nós, é aquilo que nós presenciamos, que trouxe um forte impacto emocional para a nossa vida, é aquilo que nós fixamos muito a nossa mente, que nos fez pegar aquilo, o nosso cérebro entender aquilo como verdade. Então o que nós precisamos de entender sobre crença é o seguinte: vamos colocar aqui no ambiente familiar, vamos começar pela família. Então, se você é uma criança, vamos trazer aqui consciência para os pais. Por que nós temos que aprender muito sobre como nós criarmos os nossos filhos? Porque a palavra de Deus ensina que nós temos que instruir com sabedoria, com prudência. E não com palavras torpes, não com palavras negativas. Não é dessa forma que nós instruímos nossos filhos. O que acontecia muito no passado? Assim como os nossos pais não foram ensinados para eles erraram muito com a gente tentando acertar. Então, tem muita infância de criança, que a criança, ela é o quê? Ela é chamada de burra, ela é chamada de sonsa, ela é falada: nossa, você só me dá trabalho, nada que você faz vai para frente, você não presta, você é desatento, entendeu? Você é comilão. Você é emburrado, você é malcriado e por aí vai, gente. Isso aí são as coisas leves que eu tô falando, porque infelizmente tem pais que eles profetizam, porque isso é uma forma de você profetizar. Só que você pode profetizar algo bom e você pode profetizar algo ruim para os filhos. Entendeu? Quando você crescer, você não vai ser ninguém. O seu irmão é melhor que você. Tudo que você coloca a mão cai, quebra, estraga. Então, tudo isso, a gente vai condicionando a criança a ter um pensamento assim. E o que eu falei com vocês a respeito do padrão de crença?
ela pensa, ela sente, ela começa a emitir um comportamento, aquele comportamento começa a ser uma verdade. E quando acontece alguma coisa, aí o pai e a mãe falam: eu não falei que você é assim? Eu não falei que você é comilão? Que você era comilão quando você era pequeno? Aí a criança cresce e fica obesa, porque o pai e a mãe falou que ela era comilona demais, então ela não entende aquilo ali ainda. Aí a criança é aquela criança que tudo que ela pega, ela estraga. Então, nós precisamos de entender o padrão de crença, que é exatamente isso. Aí tem pais que criam os filhos, aí falando que o filho não vai ser um bom profissional. Então isso é muito assim, muitas coisas que é imposto. Talvez eles não quisessem falar assim, mas eles foram criados assim, a vida deles paralisaram. Então eles acham que estão fazendo o melhor para você. Outra coisa de padrão, de prosperidade, padrão assim, em relação a dinheiro. Aí o que nós aprendemos dos nossos pais? Que dinheiro é sujo, que dinheiro é raiz de todo mal, que só tem dinheiro quem rouba. Aí o que você aprendeu? Então, que você não pode ter dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas se você não tiver dinheiro, você não faz nada. Você não come, você não veste, você não faz absolutamente nada. E se dinheiro fosse maldição na vida das pessoas, nós não teríamos as figuras bíblicas que a gente tem, que eles eram muito prósperos e ricos. Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era rico, José foi pro Egito, depois ficou rico, Jacó era rico. Aí, tipo, você não vai falar que Deus acertou numa coisa e errou na outra. Deus é perfeito, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o amor ao dinheiro, se você colocar o dinheiro acima de todas as coisas, aí ele vai ser uma maldição na sua vida. Mas se você usar ele por bem, deixa eu te falar, ele não é maldição na vida do homem. Sabe por causa de quê? Porque tudo que nós vivemos aqui foi criado por Deus. Tudo é criado por Deus. Então, mas por que existe? Aí a criança chega na fase adulta, o que ele tem? Crença de escassez. De escassez, de miséria e ficar do mesmo jeito que tá. Por quê? Porque a mente dele é condicionada desse jeito. Então ele acha que ele não pode chegar, a crença que ele tem é o quê? Que ele gostaria muito de comer algo, mas ele não vai comer porque aquilo ali não é pra ele, porque aquilo ali custa caro. Olha só como que a gente vive. Aí a pessoa não vai ser um bom profissional. Por quê? Porque ele acha tipo assim, não, eu não posso ser um bom profissional, porque se eu for um bom profissional eu vou ganhar dinheiro. E dinheiro não é bênção, dinheiro é maldição. Aí nós estamos com a sociedade hoje, com esse padrão aí. Aí eu levo a reflexão para vocês. Como eu falei que eu vou sempre usar a Bíblia, os ensinamentos de Deus que ele deixou para as nossas vidas. Deus falou para nós que nós íamos viver abundância na terra e por fim a vida eterna. Aí eu te pergunto, por que uns têm e os outros não têm? Por que uns podem e os outros não podem? Ah, não é porque Deus não quer te dar. É porque você precisa se tornar alguém para você ter. E o que nós vamos aprender é exatamente sobre isso. Então, olha o que uma crença ela faz na vida da pessoa, na vida adulta. Outra crença que predomina nas pessoas como crenças, como a verdade absoluta, é o que ela vê com forte impacto. Se uma pessoa ela é de uma família, ela é de um lar onde tem muita conturbação, onde tem muita agressão física, onde tem muita agressão verbal, o que ela vai condicionar na mente dela? Casamento não é bom. Porque se casamento fosse bom, por que meu pai e minha mãe estão brigando? Não existe homem honesto. Não existe mulher honesta. Por quê? Porque meu pai não é honesto, minha mãe não é honesta. Então não existe homem bom. Eu vou casar para quê? Para me viver essa vida que eles estão vivendo? Olha o que alto impacto faz na vida da criança. E se nós formos observar, a maioria das pessoas que passam por essas turbulências e elas presenciam por diversas vezes, elas vão ter problema na vida adulta delas, conjugal,
com criação de filhos, com relação ao trabalho, em relação a dinheiro, em relação à sociedade, em relação ao emocional, em relação ao espiritual, em relação a tudo. Em relação a tudo. Tudo vem do padrão de crença. Por quê? Porque aquela criança, ela não tem consciência ainda, ela não chegou na vida adulta, ela não entende, ela não sabe separar. Ela não sabe ver por outro ângulo, com outra perspectiva. É o que ela tá vendo, e os pais são espelho dos filhos, são referência para os filhos por uma vida toda. Se você tem um bom pai e uma boa mãe, você vai fazer o quê? Você vai ter uma vida abençoada. Você vai assim, não, meu pai, mas a minha mãe não é porque fulano é sim, que não, porque meu espelho é meu pai, mas é minha mãe. Então, se eles têm essa vida aqui, eu posso ter também. Então, você não vai absorver, você vai começar a ter o quê? Sabe o quê? Problemas na sua vida futura. Que hoje as pessoas estão tendo muito problema. E a maioria das raízes que são impregnadas, elas vêm do passado. Elas vêm do passado, e se você não tiver atitude para você buscar, para você reprocessar e você substituir as suas crenças limitantes, as meias verdades ou não verdades que foi falada para você, você não vai conseguir se desenvolver. É igual quando você encontra com uma pessoa bonita, inteligente, que ela tem complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela escutou por diversas vezes muitas pessoas falando sempre do outro e nunca dela. Nunca chegando e elogiando. Nós precisamos ter sabedoria. Porque cada um, ele tem os seus talentos, cada um tem as suas qualidades, suas habilidades, temos defeitos, mas o que nós precisamos de ressaltar é o seguinte, que os defeitos fiquem de lado. E que nós começamos a valorizar o quê? Qualidades, atributos, benefícios. Por quê? Porque senão, que sociedade é essa que nós vamos criar? Se nós começarmos, ao invés de abençoar os nossos filhos, a nossa geração, a gente amaldiçoar. Chamar de burro, e só reclamar, e só falar mal. E as qualidades? Elas ficam aonde? Será que nós queremos para a geração de agora o que foi implantado para nós lá no passado? Eu fiz reprocesso. Eu passei por isso. E olha que eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu nunca deixei muito a peteca cair. Só que eu descobri que eu tinha um monte de raízes. Um monte de raízes que estavam pregnadas, que eu trouxe lá da minha infância para minha vida adulta. Aí isso atrapalha você em quê? Na sua vida profissional, na sua vida por um todo. Porque você se sente o quê? Que você não tem capacidade daquilo ali. Porque foi falado para você que você não era capaz de fazer. Foi falado para você que seu irmão é melhor que você. Foi falado para você, que você não tem beleza, que você não tem aparência. Então, tudo isso são sequelas que elas ficam, você querendo ou não. Porque o cérebro foi feito para absorver. Agora, o que nós podemos mudar? É nós substituirmos as nossas crenças limitantes por crenças o quê? Fortalecedoras. Mas como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que eu falei para vocês era vocês reconhecer a sua verdadeira identidade. Por que é reconhecer sua verdadeira identidade e o seu valor? Porque existe uma pirâmide. E essa pirâmide é ser, fazer, para depois você ter. Se você não saber quem é você, se você não fortalecer as suas boas crenças, que ser humano que você vai se tornar?
você vai ser uma boa pessoa? Como que você vai ser um bom profissional? Como que você vai ser uma boa esposa? Como que você vai ser uma boa serva de Deus? Como que você vai ser uma boa mãe? Não tem como. É só você substituindo tudo aquilo que foi falado, mas para você substituir, você tem que saber quem é você. Aí eu pergunto carinhosamente: você estudou sobre a identidade? Você já descobriu o seu real valor? O valor que você tem primeiro para Deus, o valor que você tem para você, que é o seu amor próprio, o valor que você tem para a sua família, o valor que você tem para a sociedade, o valor que você tem para a sua empresa, o valor que você tem dentro do ambiente onde você serve a Deus. E aí? Quem é você? Porque se você não descobrir o seu real identidade, a sua real identidade, não tem como você substituir as crenças que foram implantadas em você. É por isso que tem a pirâmide. Por que que a pirâmide, ela é o ser primeiro? Porque você tem que saber quem é você. Porque você sabendo quem é você, você vai ter a crença de fazer, você vai ter a crença de quê? De fazer. Você vai fazer aquilo que é melhor para você. Você vai fazer aquilo que é melhor para sua mente. Você vai lutar, você vai buscar conhecimento para você ter um outro estilo de vida. Aí você vai descobrir que você merece sim. A crença do merecimento. Você sabe sim fazer. Você precisa entender que você sabe, que você é comprometido. Que você pode fazer até dar certo. Como que as pessoas dizem que você não pode? Que você pode sim ser um ótimo profissional. Que você pode sim ser uma ótima mãe, uma ótima esposa. Uma ótima serva de Deus. Você pode, mas só depende de você. Não depende do outro. Por isso que eu falei sobre a identidade. Se você não tiver real identidade, saber que você é uma obra de Deus, que você é inteligente, que você é resiliente, que você é alegre, que você é feliz, que você é boa ouvinte, que você é competente, que você é carinhosa, que você é amável. Se você não descobrir quem é você, é impossível você mudar o seu padrão de crença. Não tem como você descobrir. E você pegar e substituir. Porque quando você sabe quem é você tem certeza, você não aceita a sociedade te impor outra coisa. Por que nós temos que ensinar para os nossos filhos? Para eles terem a real identidade deles e saber quem são eles. Para a sociedade, para os padrão comportamental que o mundo está implantando, eles serem influenciados. Porque você só vai ser influenciado para o mal quando você não sabe quem é você. Porque quando você sabe quem é verdadeiramente você, você não deixa ser influenciado pelo mal. Agora você está na vida adulta, você não é aquela criancinha. Mas até quando você vai deixar essa criança? Nós temos que ter uma criança dentro de nós? Temos. Mas nós temos que ter uma criança feliz, uma criança alegre. Nós temos que ter dentro da nossa mente, do nosso coração, as nossas memórias boas da nossa infância. Aquelas memórias ruins que nos trouxe prejuízo para a nossa vida adulta nos dias de hoje, nós temos que tirar essa criança má de dentro de nós. Nós temos que tirar essa criança limitante. Nós temos que tirar esse padrão e viver com um padrão bom. Porque foi para isso que Deus nos chamou aqui.
Não é para nos vermos infelizes, tristes, murmurando, até mesmo porque não gosta de murmuração. Mas para isso, você vai ter que tomar a decisão de conhecer você. Para então você começar a dizer para você que você é capaz sim. Que você nasceu para dar certo. Que aquele curso que você sonha em fazer é para você sim. Aquela casa que você quer morar é para você. Aquela compra no supermercado é para você. Aquela escola que você quer colocar seu filho para estudar é para você. Mas só depende de você. Porque aí vem a crença do merecimento. A crença da identidade, a crença da capacidade. A capacidade é você compreender quem é você e saber que você é capaz. Capaz de dar o seu melhor e fazer até que algo dê certo na sua vida. Aí depois vem a crença do quê? Merecimento. Você merece. Você merece viver o melhor. Você merece olhar no espelho e saber quem é você. Você merece ter uma profissão de sucesso. Você merece ser uma mãe exemplar. Você merece ter um casamento feliz e abençoado. Você merece. Nós merecemos. Mas não depende do outro. E nem de Deus, porque a palavra de Deus fala que ele faz a parte dele. Quem tem que fazer a nossa parte é nós, é eu e é você. Não é esperar ele descer do céu para fazer alguma coisa para nós, não, porque se fosse assim, a gente não estava nem na terra. Ele nos dá a oportunidade de nós escrevermos a nossa história diferente. Por que que os servos do passado, eles viveram e nós não podemos viver? Ah, porque Deus quer e Deus escolheu eles que são bonzinhos? Não. Deus, ele veio para todos. Em momento algum ele fez acepção de pessoas. Mas só que existe aquela pessoa que ela entende que ela precisa fazer. Ela entende que ela tem que buscar. Ela entende que ela tem que largar para trás as raízes que as impede de viver o extraordinário. Para ela viver então o que Deus planejou e escreveu. Lá no Salmo 139. Quando você ainda era matéria. No ventre da sua mãe. Ele escreveu sua história. E ponto final. Agora, viver a história é uma opção e escolha sua. Ele dá essa opção para nós. É nós que temos que escolher aquilo que é bom. Aí você tem duas opções. Você quer ter crença de identidade, merecimento e capacidade, ou você quer viver nas crenças limitantes? Eu não sou bom o bastante. Eu não nasci para dar certo. Eu não nasci para fazer isso. Ah, eu não tenho boa aparência. Eu olho no espelho, eu me acho feio. Falaram que eu sou burro. Eu pergunto para você, o que que você quer para você? Você quer ficar se fazendo de vítima ou você quer se fazer de vencedor? Você quer ficar se fazendo de coitado? Ai, porque meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, me xingou, fez isso. E aí? Todos os dias, Deus dá uma folha em branco para nós. Você precisa entender uma coisa. Todos os dias que você levanta da sua cama, respira, abre seus olhos, Deus está falando com você. Você tem mais uma oportunidade de você escrever sua história. Hoje eu vou te dar mais uma oportunidade de fazer o que é certo. E aí? Eu posso escolher para você? Não. É individual. Eu posso ser um veículo para me te ajudar. Agora, fazer para você? Não. Porque a identidade ela é individual. Assim como a salvação
em Cristo é individual, a escolha é individual, a atitude é individual, o processo é individual. Ninguém paga pelo outro. Porque se você fizer isso, você vai estar dando direito ao outro de decidir por você. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você decida por você, porque Ele te deu essa consciência. A partir do momento que você é consciente, você tem o poder de decisão, de escolher fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Ou você escolhe substituir as crenças limitantes que foram faladas para você por crenças fortalecedoras, ou os anos vai passando, você continua sendo vítima. Vítima das circunstâncias, vítima do meio onde você conviveu, vítima das pessoas. É assim, vítima. A escolha sempre vai ser nossa. Mas só que você precisa entender uma coisa. Que sempre vem um resultado. Você escolhendo bom ou não. Sempre vem. Se você ficar parado e não fazer nada, você vai ter resultado? Vai. Um monte. E eu arrisco te dizer que é um monte ruim. Se você continuar com as suas raízes, continuar reprocessando seu passado, continuar colocando a culpa da vida que você tem nos seus pais, no seu patrão, de todo mundo na sociedade, todo mundo tem culpa, o governo, todo mundo tem, você se fazendo de vítima, você vai continuar tendo os reflexos do seu resultado. Uma vida estagnada, parada, buscando ser propício a várias doenças. Agora, se você escolher mudar a sua mentalidade, eu posso te falar uma coisa. Aí você vai ter resultados. Aí você vai ter benefícios. Porque a vida ela é assim. Quando você faz boas escolhas, você tem benefícios pelas boas escolhas que você fez. Aí vem, sabe o quê? Aí vem o perdão. Que é para mim, que é uma das coisas mais crucial. É o perdão. Por quê? Porque quando você fica impregnado no passado, condenando a forma como que você foi criada, se você ficar só lá, isso é uma raiz. Raiz, sabe de quê? De amargura. Raiz de tristeza, raiz de decepção. E raiz de ódio. Que aí você quer culpar a pessoa. Deixa eu te falar. Existem pessoas que os pais já morreram e eles ainda culpam os pais. Aí eu te pergunto, adianta alguma coisa? A pessoa já viveu a vida dela e foi embora. E você tá aí, condenando. Não perdoando. E eu gosto muito de um médico, Dr. Lai Ribeiro, que ele fala que muitas das pessoas, elas tomam o veneno achando que vai matar o outro. Porque o ódio é um veneno. Mas na verdade elas matam a si próprias. Aí você tem que escolher de que você está se alimentando. Porque vai fazer uma diferença na sua vida por um todo. Tanto na sua estrutura física, no seu corpo, tanto na sua estrutura emocional, na sua estrutura espiritual, e vai ver os reflexos. Então tudo tem reflexo. Você tem que escolher o que você quer refletir. A escolha sempre vai ser sua, a decisão sempre vai ser sua, e a escolha, ela sempre vai ser sua.
Então, espero que vocês escolham abandonar as raízes e as crenças limitantes. Não aceita o que as pessoas te falaram no passado. Recria uma nova história. Faça uma nova história. Porque você merece, sim, viver o melhor que Deus preparou para você. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e que fique esse ensinamento para vocês, que vocês param, reflitam, cuide da saúde mental de vocês. A gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre inteligência emocional, que eu preciso que vocês compreendam que se você cuidar das suas emoções, descobrindo a sua real identidade, quando a gente chegar no pilar, nos outros pilares e ter atividades para vocês fazerem, vocês podem ter certeza que vai ter muito mais clareza para vocês do que se vocês chegarem lá despreparados. Então, foquem nos estudos, procure ser melhor todos os dias, procure dar o seu melhor todos os dias para que aonde você for plantado, você possa florescer. Beijos!